Iodo, o mineral mais incompreendido da tireoide. Você sente cansaço, queda de cabelo, dificuldade para emagrecer, frio excessivo e inchaço. E mesmo assim, seus exames estão normais? E se eu te dissesse que um dos nutrientes mais importantes para o funcionamento da tireoide ainda é ignorado? Ou até tratado com medo? Hoje nós vamos falar sobre o iodo. Mas calma, não é aquele conteúdo superficial de internet falando tome Lugol e resolva tudo. O assunto é muito mais profundo, porque o iodo pode ajudar, mas também pode piorar quadros quando usado da forma errada. E é exatamente isso que quase ninguém explica. O que é o iodo? O iodo é um mineral essencial para a vida, e a tireoide usa o iodo para produzir os hormônios tiroidianos, ou seja, o T3 e o T4. Sem o iodo, literalmente não existe produção hormonal adequada. Mas o que muita gente não sabe é que o iodo não atua apenas na tireoide. Ele também participa da saúde das mamas, dos ovários, da próstata, do cérebro, do sistema imunológico, do metabolismo energético. Existem receptores e necessidades de iodo em vários tecidos do corpo. Por isso, quando existe deficiência de iodo, os sintomas podem ser muito amplos. E aqui começa um problema importante. Muitas pessoas têm deficiência funcional de iodo, mesmo usando o sal iodado. Porque o sal iodado nem sempre resolve. O sal iodado ajudou muito a reduzir casos graves de deficiência de iodo no mundo. Mas uma coisa é evitar deficiência extrema. Outra coisa é garantir suficiência ideal. Hoje nós vemos vários fatores que podem atrapalhar o metabolismo do iodo. Excesso de processados industrializados, baixa ingestão de minerais, dietas restritivas, inflamação intestinal, a competição com flúor, bromo e cloro, estresse oxidativo e deficiência de selênio, ferro e zinco. Ou seja, não é suficiente consumir iodo, o corpo precisa conseguir utilizar esse iodo. E aqui entra um ponto extremamente importante: iodo não trabalha sozinho. O erro mais comum com iodo. O maior erro que eu vejo é as pessoas começarem suplementação de iodo por conta, sem avaliação individual, especialmente pacientes com doença de Hashimoto. Porque sim, é verdade, em alguns casos o excesso de iodo pode aumentar a inflamação, piorar a autoimunidade. Principalmente quando existe deficiência de selênio, alta inflamação, estresse oxidativo, inflamação intestinal e autoimunidade ativa. Então, o problema não é simplesmente iodo faz mal. O problema é em qual paciente? Em qual dose, em qual contexto metabólico. É por isso que a medicina não pode virar protocolo pronto, gente. Existem pacientes que melhoram muito quando corrigimos da deficiência de iodo. E existem pacientes que primeiro precisam modular a inflamação antes de pensar nisso. Sintomas que podem levantar suspeita. Alguns sinais podem levantar suspeita de alteração relacionada ao metabolismo do iodo. Quais são eles? Fadiga, lentidão metabólica, dificuldade de concentração, frio excessivo, dor, sensibilidade nas mamas, nódulos de tireoide, fibrose e cistos na mama, queda de cabelo, intestino preso e pele seca. Mas atenção, isso não significa que você deve sair tomando iodo, porque sintomas parecidos também acontecem em deficiência de ferro, baixa B12, resistência insulínica, alteração do cortisol, deficiência de selênio e hipotireoidismo por outras causas. O corpo funciona em uma rede. Como eu avalio isso na prática? Na prática clínica, eu não olho apenas TSH, eu avalio todo o contexto. Claro, a depender do caso, nós vamos investigar iodo urinário, selênio, ferritina e todo o painel do ferro, zinco, vitamina D, marcadores inflamatórios, os anticorpos tiroidianos, sintomas clínicos, todo o seu histórico alimentar e exposição ambiental.
Porque às vezes o paciente acha que o problema é só hormônio, mas existe um terreno metabólico inteiro por trás. Isso muda completamente a estratégia. Inclusive em pacientes com nódulos tiroidianos, doença de Hashimoto e sintomas persistentes mesmo usando levotiroxina. O iodo não é vilão, mas também não é milagre. Ele é um nutriente essencial que precisa ser entendido com profundidade. Hoje, infelizmente, existe muita polarização. Ou demonizam o iodo ou transformam em solução universal. E os extremos geralmente simplificam demais algo extremamente complexo. A pergunta correta não é: iodo funciona? A pergunta correta é: esse organismo está preparado para utilizar iodo da forma correta? E é exatamente aí que entra uma avaliação individualizada. Porque tratar a tireoide não é olhar só TSH, é entender o corpo inteiro. Se esse conteúdo fez sentido para você, já compartilhe com alguém que vive cansado, inflamado ou tratando a tireoide há anos sem se sentir realmente bem. Já aproveite e se inscreva no canal e me conte aqui nos comentários. Você já ouviu falar sobre iodo dessa forma? Até o próximo vídeo.